Assim, então, Telis, sejam muito bem-vindos à aula número 4 da Exegese 2, a última aula do Hebraico para Cabalistas. E eu gostaria de fazer algumas notas, né, nessa última aula. Nós iremos falar sobre as cifras, né, conforme a tradição, a metafísica judaica, as vibrações que podem literalmente nos prender em determinadas situações, limites. Essa é a interpretação que o Karl Jaspers vai fornecer para nós. Nós vamos ler alguns extratos da obra dele. E também o que são as 7 regras de Hillel. As discrepâncias e paradoxos que existem no texto em hebraico não servem para provar uma suposta, vamos dizer assim, contradição, né, necessariamente. Mas sim são arranjos lógicos que definem, que são definidos, que são analisados e lidos de acordo com essas 7 regras do Rabi Hillel, o ancião. Então esse estudo de hoje vai focar em cima desse tema aí. Como sempre havia dito a vocês, o curso de hebraico que nós concebemos aqui não foi um curso voltado mais para os elementos gramaticais, advérbios, preposição, fonética e assim por diante, mas sim voltado para os segredos da língua hebraica. Por isso que é chamado de hebraico para cabalistas. Ele não é um curso comum, né, que vê a língua hebraica como uma língua comum como qualquer outra. Não. Ele vê a língua hebraica como uma língua dos sacerdotes, uma língua sagrada, um hieróglifo, pode-se dizer, porque a escrita sagrada, a escrita dos sacerdotes, é uma escrita para iniciados, é uma escrita de mistérios. E o que nós conhecemos no texto foram símbolos, letras equidistantes, simbologia por trás das palavras, figuras de linguagem, personificação, hipérbole, homoteleucton, parábolas, e ilustrações e assim por diante. Masquil, Rigaion e outros mais que são característicos nos salmos. E tudo isso nos aponta para os artifícios principais da língua hebraica, que são os requisitos para entender o Zohar, o Sefer Yetzirah e o Sefer Habair, que é os midotes, o que são os midotes, os otiot, as cantilações e as figuras de linguagem empregadas no texto, e nas 5 formas de leitura da Cabala, né? A primeira leitura, o Peshá, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, que é o Yesod. Então essas 5 formas de leitura é que vão de fato elucidar o texto em hebraico. Se nós não fizermos essa leitura, não nos familiarizarmos com essa leitura, essas obras da Cabala que eu acabei de citar se tornarão encriptadas para nós e nós não conseguiríamos entender. Então isso tudo é que é importante no estudo da língua hebraica, e nós consideramos aí muitas coisas, como por exemplo, né, a Taná, né? Nós consideramos aí os midotes de Moshe e Del, né? Midot de Moshe e Del, como vocês estão vendo aqui, né? Ó, vocês também tiveram acesso nesse curso, né, aos otiot, né, que são as letras hebraicas, o que elas de fato significam, né? A gramática regular do hebraico, né? The Hebrew, Biblical Hebrew, né? Por Paige Kelly, né, o autor, o Bair, né, também a Septuaginta, a Stuttgartensia foi citada, e também, claro, foi citado alguns aspectos da língua hebraica no Paleu, na escrita do Paleu, né? Como vocês podem observar, essa é a escrita do Paleu, a escrita mediana, a escrita que veio na época de Davi, né? Ali logo após o livro dos Juízes, né? A introdução dos Juízes. Então, tudo isso aí é o que está formando o nosso conhecimento da língua hebraica. Agora, na numerologia, né, que nós vamos começar já essa semana, né, a aula 28 de numerologia, nós iremos aprender sobre a astrologia babilônica. Qual a influência da astrologia babilônica, segundo os autores, dentro do sistema judaico, do calendário lunar e assim por diante. Então, tudo isso, a mitologia contada por Ezequiel, Jeremias e outros mais, que está relacionada ao nome Adonai. A maioria das pessoas não sabem que Adonai é uma mitologia babilônica, né? Adonis, né? Aquele que morreu e voltou à vida, né? Então tudo isso é necessário considerar, é necessário analisar, porque se nós havemos de entender o texto, nós temos que entender o texto como ele é, não como nós supomos que ele seja. E é isso que o hebraico vai nos ajudar, ele vai nos mostrar, como foi nesse curso, né, todos os indícios necessários para não só aprender o hebraico bíblico clássico, né, que não é igual ao moderno, né, que se fala em Israel hoje, mas também a aumentar a nossa apreciação, a nossa admiração por essa língua absolutamente antiga e sábia,
né? Todos os códigos que vocês imaginarem que estão hoje na lógica de Aristóteles, no silogística de Aristóteles, na lógica modal construída a partir dos estoicos, filósofos gregos, estão dentro da Taná, estão dentro da Septuaginta grega. E esse é um tema que é muito pouco abordado, né? Nos seminários de teologia, e assim, de filosofia e assim por diante. Então, o que nós estamos fazendo aqui é justamente quebrar essa barreira, é mostrar que existe algo mais que não está sendo abordado. Então, shalom para vocês, sejam muito bem-vindos, vamos à nossa última aula de hebraico, tenham um ótimo novo ano. Assim, então, shalom a todos, né? Feliz ano novo para todos, felizes festas para todos, né? Nós sabemos que aqui no curso Gilead nós temos uma atitude aberta, uma atitude de consideração, de respeito pelos diferentes sistemas. Nós não pregamos exclusividades de sistemas, mas nós pregamos sim o conhecimento de todos os aspectos da verdade que foram espalhados, que foram divididos em diversos outros sistemas. Os pontos que ligam esses sistemas é o nosso interesse. O estudo comparativo é a nossa função, é a nossa base. Então nós consideramos com respeito e reverência, claro, todos os sistemas que nós temos disponíveis hoje no mundo. E hoje nós iremos ter a última aula, exegese 2, né, aula número 4, as 7 regras de Hillel e o que são as cifras. Nós iremos observar que agora nós vamos começar a entender o porquê estudar hebraico é uma atitude de sabedoria e inteligência e superioridade. Porque no hebraico nós vamos começar a entender todos os sistemas linguísticos, porque é uma língua muito antiga, 4, 5 mil anos, né? E nós vamos entender também as etimologias, as origens das palavras, como nós vamos observar hoje na aula de hoje. Nós vamos começar a entender as coisas desde o seu princípio, do seu nascimento. E nós vamos entender que muitas das palavras que estão sendo usadas hoje, muitos acrônimos, muitas siglas, muitos códigos, vieram da língua hebraica e estão na Taná, esperando para que o leitor, uma vez preparado para tal missão, consiga prescrutar e entender esse texto da forma que ele é, dentro da sua cultura, respeitando a hermenêutica judaica, respeitando a Cabala, os 5 níveis de leitura da Cabala, respeitando a metodologia da Midrash, da hermenêutica e da exegese, né? A exegese é a Midrash e a hermenêutica, né? O entendimento espiritual das vibrações que estão exemplificadas em determinados cantos, acompanhados das cantilações. Cantilações conjuntivas, cantilações disjuntivas. Então, vamos observar nessa aula de hoje como que isso tudo vai nos trazer uma ideia bastante interessante, né, para finalizar o nosso estudo da língua hebraica. Para quem não sabe, o Rabi Hillel, né, o ancião, ou o babilônico, né, cerca de 60 a.C. até o ano 20 ou por aí, especula-se, não se tem certeza, né, do período da morte dele, mas ele remonta ao período anterior ao Cristo, ao Yeshua, né, o Rabi Yeshua, como nós chamamos aqui. Nós sabemos que a visão de cristianismo que se tem hoje no mundo não corresponde com o que era de fato o movimento Nezorim, né, que era um movimento de ramificação judaica, que depois se espalhou para as nações, os goins, mas nós sabemos que o que temos hoje não corresponde mais com o que era o verdadeiro movimento. Então o líder proto-rabínico, né, visto nas fontes rabínicas como sendo o pai fundador da casa de Hillel, viveu durante o reinado de Herodes o Grande e foi uma figura central dos últimos tempos, o período do segundo templo, né? Então esse é o Rabi Hillel. As 7 regras de Hillel, número 7, aí mais uma vez destacando para vocês, os 7 dias da semana, as 7 hastes da menorá, tudo está conectado, tudo está perfeitamente conectado. As 7 regras de Hillel, da mesma forma, existiam muito antes do Rabino Hillel, né, de 60, como eu disse, a 20, mas ele foi o primeiro a escrevê-las, ele foi o primeiro a documentar essas regras e a apontar dentro da Taná exemplos do que ele estava dizendo, é o que nós vamos observar aqui hoje. O nosso estudo, em momento nenhum, será superficial.
O nosso estudo é para aqueles que estão preparados para o entendimento real do que são os mistérios, que hoje fazem parte das igrejas, das sociedades secretas, da arquitetura que existe no mundo, né, da engenharia, do conhecimento a verdadeira aritmética, na teologia aritmética de Iâmblicos, que nós vamos ver na numerologia agora em breve, né? Então nós já vamos dar sequência à numerologia agora. Então esse entendimento do hebraico da numerologia é o fundamento para a Cabala. Algumas pessoas colocaram comentários infelizes lá no canal. Ah, você tem que estudar a Zohar e o Sefer Yetzirah e o Bahia, não a filosofia. Quer dizer, observe como que essas pessoas estão desencaminhadas pelo sistema. Elas acreditam que a Taná não é filosofia. Elas acreditam que Filo de Alexandria está equivocado ao se referir a Moshe como filósofo. Que no início da sua obra ele refere-se a Moshe como tendo atingido os mais altos rankings, né, da filosofia. Então essas pessoas não entendem o que é uma metafísica. A metafísica é uma ramificação da filosofia, assim como é a lógica, assim como é a ontologia. E nós observamos também, nesse estudo de hebraico, que a numerologia também está relacionada a isso, porque ela faz parte da verdadeira teologia, que são as vibrações, as frequências, os ritmos, as marcações, as notações, as métricas usadas por Platão para compor a sua obra em grego ático, 2.500 anos atrás. Então essas pessoas não estão vendo o todo, elas estão vendo o separado. E é esse o problema que nós estamos apontando aqui já há mais de 2 anos. Essa visão das coisas exclusivista, essa visão isolada de um sistema como estando em oposição a outro, não está permitindo o verdadeiro esclarecimento do que está acontecendo. Isso está transformando as pessoas em pessoas incapazes de lidar com diferenças, ou incapazes até mesmo de identificar as similaridades em sistemas que são supostamente diferentes. Nós temos que olhar o bojo da questão, não as aparências. As aparências não levam ninguém a nada. A Cabala não ensina aparências. A Cabala ensina o conteúdo, a essência, né? Não vamos ficar vivendo nas aparências e acidências. Então, o Rabi Hillel, ele foi o primeiro a escrever essas regras. As regras são tão antigas que as vemos usadas na Taná, que é chamado hoje de um Antigo Testamento, né? Então, os rabinos Hillel e Shammai foram figuras de liderança dentro do judaísmo durante os dias da juventude de Yeshua. O Rabi Yeshua é mencionado por vários escritores romanos, entre eles Tácito. Então, aqueles que defendem que não existiu uma pessoa, existiu sim. Só que o que essas pessoas não entendem é que essa pessoa é descrita nos mesmos termos que Moshe escreveu a Torá e no mesmo tempo que os Neviins, os profetas, escreveram as suas obras. Yeremiyahu, Yeheskel, Yeshayahu, né? Todos esses, Daniel, todos esses homens usaram figuras de linguagem, usaram uma forma de escrita que não está mais sendo compreendida nos nossos dias, né? Devido à carência do nosso sistema educacional, devido à distanciação cultural que nós estamos, né, do que era de fato o período clássico. Então essas pessoas não estão entendendo que um só personagem, né, de destaque dentro da Taná é referido em 3 aspectos: no aspecto típico, histórico, no aspecto potencial e no aspecto mitológico, que é o arquétipo, né? Então vocês têm que observar que a Taná está sendo agredida por essa forma de interpretação precipitada, fundamentalista, sem objetivo nenhum, né? Então, como nós observamos aí, Hillel foi conhecido por ensinar o espírito da lei, e Shammai era conhecido por ensinar a letra da lei. Veja como é que eles se dividiram. Um ensinou o aspecto físico da Taná, e o outro explicou, né, e elaborou e estudou sobre o aspecto espiritual. Um fez o trabalho exotérico, o externo, e o outro fez o trabalho esotérico, interno. Os 2 aspectos da Torá, a lei física, a lei escrita e a lei oral, que é a Cabala, né? O ensino de Yeshua seguiu, na maioria das vezes, né, o que diz a escola de Hillel, e não da escola de Shammai, uma exceção de Yeshua concordando com Shammai em relação ao divórcio em Mateus 19:9. A maioria das pessoas não estudaram o suficiente para entender que a Bíblia, o Novo Testamento em especial, para aqueles que afirmam ser cristãos, mas que não estudaram a história do cristianismo, infelizmente, né, não entenderam que o cristianismo não era uma religião à parte do judaísmo. Ele nasce no bojo do judaísmo. Ele é constituído por judeus nascidos em Israel. Tá?
há 2000 anos atrás. Esses homens estavam inseridos dentro de uma cultura que nós não estamos mais. Vamos parar com essa insistência em achar que esses homens correspondiam ao que nós achamos hoje, né? Não é. Completamente diferente. Nós estamos atropelando a cultura deles e nós não vamos conseguir entender o Novo Testamento nunca. O Novo Testamento, se nós estudarmos dentro da cultura judaica, como nós estamos fazendo aqui, nós vamos começar a entender, né, que o Yeshua, dentro do seu ensino, destacou pontos muito importantes do ensino de Hillel, sobre as 7 regras de interpretação da Taná, e o apóstolo Paulo fez a mesma coisa, o Shaul, né, fez a mesma coisa. Então, aqui em Mateus 19, versículo 9, ele concorda com o Rabi Shammai na questão da interpretação física da lei, né? Então, você observe que esse discurso vai enriquecer o nosso entendimento, ao invés de atrapalhar o nosso conhecimento. Nós temos aqui, por exemplo, o registro da derrota de Golias, né? Uma discrepância no Novo Testamento. Vamos observar primeiro o que é uma discrepância, né? Que alguns dizem, a Bíblia se contradiz, pá. Eles não entendem a natureza da cultura judaica. Eles não entendem de onde vem a lógica. A lógica vem da Taná. A lógica vem dos antigos conhecimentos dos babilônios que Abraão, né, o pai Abraão, trouxe lá da terra de Ur dos Caldeus, da Babilônia, para o Egito, Mizraim. Né? Então é isso que Flávio José vai nos ensinar. Então aqui nesse texto diz que Davi, de Filisti, né, Berreleu. Então aqui diz que Davi, né, feriu ao filisteu, né, e o matou. Vemiterru, que vem do termo mut, que significa matar, é traduzido como matar em português, mas na verdade, como eu disse a vocês, a raiz mais feliz dele é mutar. Mut quer dizer mutar, ou seja, quer dizer transformar, quer dizer passar por um processo de transformação, né? Assim como você vê na natureza, esse processo de transformação, a natureza é autossuficiente e ela é sustentável, né? Você corta um objeto, qualquer material orgânico, você lança no solo, ele vai fazer o quê? Ele vai se decompor e ser reabsorvido novamente, quebrado nas suas moléculas, quebrado na sua energia, na sua forma, de volta abraçado pela terra. Ele vai se transformar e vai acabar servindo de adubo para o solo. É isso que a natureza é. A natureza se conhece, ela conhece a si mesma. Ela não é aquilo que o homem está pensando, ela não sabe como lidar com algo, não. Ela sabe lidar com tudo. Como diz o shintoísmo, a natureza faz tudo devagar, mas executa tudo, efetua tudo. Tudo ela cuida. A natureza é inteligente, é sábia, é autossuficiente. Então a palavra mut vem dessa ideia. Então aqui diz que Davi matou o filisteu, né? Filisti, né? E diz que esse filisteu era Golias, né? O texto diz claramente aí que Davi atingiu a Golias, o filisteu, e o matou, né? Do verbo mut, né? No entanto, 2 Samuel 21, versículo 19, diz que Elhanan matou, né, Goliat, Ha-Hakiti, ou seja, Hagidi. Então o Geteu, vamos dizer, né, de Gat, né, o Gatita, vamos dizer assim, da cidade de Gat, né, que está lá hoje na Palestina até hoje. Hagati, Então Golias, né, segundo a passagem de Samuel 21, versículo 19, diz que quem matou ele foi Elhanan. Então agora as pessoas vão dizer, a Bíblia está se contradizendo. O que as pessoas não entendem é que estes sinais de cantilação aqui, estão apontando para algo muito maior e que prova que a leitura física do texto não é necessariamente a verdadeira leitura. Se você encontrou uma contradição ou uma discrepância, como eu prefiro dizer, isso vai te levar a concluir que as 7 regras de Hillel vão bater exatamente em cima disso. E vai ser a evidência, a prova de que o texto não deve ser interpretado ao pé da letra. Ele tem que ser interpretado de forma simbólica. Mesmo nas crônicas, mesmo naquilo que parece ser história, né? Então vamos lá. Então, no entanto, o segundo livro de Samuel, como vimos, nos informa que Elhanan matou a Golias. Como resolvemos essa discrepância? Vamos lá. Nós observamos que aqui em cima, nós temos aqui um símbolo de cantilação, no nome Elhanan, que é o Telisha Katana, é esse símbolo aqui, que parece uma lente, né, de aumentar, a gente vê aquela lente, né, de aumentar o grau, né, uma lupa, né, e vocês observam, uma lupa de leitura,
E vocês observam que isso não é nada novo, gente. Isso já vem lá desde o tempo da Taná, desde o tempo dos Masoretas, no 8º século. Esse símbolo já está aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer exatamente o que implica com uma lupa. Observe mais a fundo, aumente a tua visão. Desapegado, ó. Desapegue-se de ideias preconceituosas, de ideias preconcebidas. Deixe de achar que você sabe e observe com mais cuidado, você vai se surpreender. Ó, é isso que representa esse símbolo aqui, ó, Telisha Ketana, porque eles nunca estão ligados à nota seguinte como uma frase musical. Gedolá, grande, longo, e Ketaná, é o pequeno. Ela tem duas formas, o pequeno e o grande. Os sefarditas têm nomes diferentes para cada um dos dois. Telisha Ketaná é chamada de Tarsa, ó, e Telisha Gedolá é chamada de Telisha, né, ou Teushá, também significando desapegado. Ó. Ou seja, desapegue-se de algo agora, desapegue-se da interpretação que você achou que ia ter, da ideia que surgiu na tua mente ao começar a ler o texto, e observe algo mais que está no texto. É basicamente isso que a Telisha Ketana quer nos dizer. Então isso é muito, muito interessante, ela ocorre em várias passagens da Taná, né? E ela é chamada de Tarsa, ó, Tarsa, pelos os antigos hebreus, o que dá a nossa ideia também de taça, né? Uma taça. O que é uma taça? É uma forma de você averiguar o vinho, né? Você bota o vinho sobre uma taça, uma quantidade pequena, e você vai mexer aquela taça para você conseguir então apreciar ou observar o vinho de uma forma muito mais profunda do que uma pessoa comum, que vai chegar e vai tomar logo o vinho de uma vez só, né? O sommelier, ele vai fazer o quê? Ele vai botar na taça e vai olhar com mais detalhes para ver a textura, a cor, ó, o cheiro, se tem cheiro de carvalho, de erva, se tem de plantas ou o que for. Então vocês vejam que a observação do profissional segue a ideia da taça, ou da taça conforme foi falsificado ou corrompido, né? Segundo a tradição. As letras foram perdendo a sua característica etimológica. Nós estamos vendo isso hoje mesmo, as palavras estão perdendo a sua etimologia, né? Então isso aconteceu também com os termos originais. Então aqui nos diz o seguinte, ó, El-Haná, né? É o homem que foi encarregado aqui de matar Golias, matar o Gadita, né? O de Gat. Observem que a Bíblia hebraica Stuttgartensia nos fornece uma anotação sobre esta aparente discrepância. Ela mostra aqui, ó, o nome El-Haná, e ela aponta aqui para baixo, né, para o termo, ó, Bohav, ó, aqui está, ó, o termo aqui embaixo na anotação dela. O que significa isso? Significa, né, Behov, né, Benov, melhor dizendo, que eu estava sem ver direito. É o Bet, Vav, é o Bet, Nun, Vav e Bet novamente. Então é o Benuv, né, Banuv. Então vocês observam que essa anotação aí é o segredo do que significa essa observação que eu já falei para vocês. Ela está indicando que você tem que fazer uma leitura maior sobre o texto. Não se encante com o fato histórico, é isso que ela está dizendo. Quem foi Davi, quem foi Sansão, quem foi isso, quem foi aquilo. O que nós estamos inserindo aqui no texto é muito maior do que você está esperando. Existe um código por trás. Aí está o valor da cantilação, né? Aí está o valor da Telisha Ketana. Vamos lá. Então, o que significa El-Haná? Ó, Deus tem sido gracioso. Ó, a outra definição, segunda definição, filho de Jair que lutou com os Gititas, e o filho de Dodo, que foi chefe de Davi. Então, esses são os fatos históricos. Mas a definição da palavra El-Haná é Deus foi gracioso, né? Observem bem essa definição. Vamos lá. Na continuação, nós temos 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, ainda sobre a mesma discrepância. Nós observamos aqui agora a observação de Telisha Ketana, né, lá atrás, e agora nós estamos vendo aqui, ó, o Munar. O Munar está ocorrendo exatamente na palavra, ó, Galiat, ó, Galiat, ou Goliat, ó, de Golias, né? Então nós temos aqui Munar ocorrendo aqui, ó, esse tracinho aqui, ó. Ela vai dizer o quê? Sustentada, ou a interpretação final, enquanto a Telisha Ketana, a pequena, aponta para aquilo que desapega. Então aqui nesse texto vai nos dizer, né, explicitamente que nós devemos prestar atenção neste nome, ó,
que está com a cantilação, mostrando que a leitura favorecida lá no texto principal é Golia. E por que Elhanan foi colocado lá? Para indicar algo a mais no texto. Vamos continuar observando. Então aqui agora, finalmente, 1 Crônicas 20, versículo 5, né, nós temos aqui os valores gemátricos que vão dar dessas palavras aqui que vocês estão vendo. Né? A palavra Davi, a palavra Davi vai significar, né, 11.443. A palavra Golias, melhor dizendo, que é a primeira, né, Goliat, Goliat, vale 443, que vai dar o número 11. A palavra Davi vale 14, que vai dar 5. E a palavra Elhanan vai dar 189, que vai dar 4. Né? Então vocês observam que existe um valor numerológico inserido nessas palavras e que esses pontos de cantilação que não estão aqui por nada, eles são um tratamento lógico do texto. Eles são uma leitura crítica, uma leitura analítica do texto. É esse mesmo procedimento que nós vamos encontrar sendo feito referências, né, a esse procedimento, a esse método de leitura midrástica, né, com as 7 regras de Hillel aí para acrescentar. Né? Esse mesmo método vai ser usado no Sefer Yetzirah, no Sefer HaZohar e no Ba'er. Então, se a pessoa diz, nós temos que estudar primeiro o Sefer Zohar ou o Sefer Yetzirah, ele está enganado. Ele não vai conseguir entender muita coisa, se conseguir entender. Por quê? Porque esses critérios têm que ser estudados primeiro, como sendo o lastro, a base do que virá pela frente. Se nós não soubermos identificar essas nuances, nós não vamos conseguir entender absolutamente nada da literatura cabalística. Quantas pessoas, pergunte, leram Sefer Yetzirah, o Zohar e conseguiram entender? Quantas? Quantas pessoas leram o Zohar e conseguiram entender? Por que não conseguiram? Porque não são inteligentes? Não. É porque existe um passo preparatório primeiro. É por isso que nós estamos estudando o hebraico para cabalistas, para conhecer esses mistérios, depois a numerologia, para depois então entrarmos na cabala e a linguagem dos ramos. Aí sim, nós vamos pegar todo esse conhecimento aqui e vamos confluir, vamos costurar no estudo da cabala. Né? Então só a história da cabala, como também a prática de pensar de forma cabalística. É isso que nós vamos pensar. Não importa estudarmos a história da cabala, assim como também não nos ajuda a estudar a história da filosofia. Importa sim pensarmos de forma cabalística. Importa sim pensarmos de forma filosófica. Não se ensina filosofia hoje em dia, se ensina a história da filosofia. Mas as pessoas não aprendem a filosofar. Esse é o ponto que nós estamos defendendo aqui. Superficialidades não levam a absolutamente nenhum lugar nenhum. É só isso. Resumo. Então, aqui você tem então o 11 que aponta para o portal do templo. 4 mais 5 vai nos dar o 9, o último dos números sagrados. Então aqui você vê mais uma vez a relação astroteológica relacionada dentro do texto, os nomes que estão apontando para eventos maiores sendo camuflados em histórias desse ou daquele personagem. Davi, Golias, Samuel, Eles não estão preocupados com isso, gente. Isso é só a capa do que vem por trás. Isso é só a aparência, que a cabala diz, cuidado com a aparência. Não fique na aparência. Não resida na aparência das coisas, na capa das coisas. Procure mergulhar no conteúdo, na essência das coisas. Nós temos um país e uma cultura e um mundo, consequentemente, de pessoas superficiais. Não é por nada, não. O nosso sistema de leitura, o nosso sistema educacional, preparou as pessoas para esse momento. O que nós estamos fazendo aqui é nada mais do que revisar isso aí dentro da perspectiva clássica, para ver se confere realmente. Qual a implicação desses números na astrologia? Né? Segundo nos diz aí o Sung Jin Park, né? Coreano, que estudou bastante a questão das cantilações, porque ele, como cristão, olha só, de formação cristã, protestante, tradicional, ele percebeu que essa cultura não ia levar ele a lugar nenhum. Ele percebeu que o texto hebraico tem muito mais que não está sendo passado. Que a leitura literal do texto, como ser feito nas traduções, não vai levar a lugar nenhum, a não ser desapontamentos, a não ser engano. E é por isso que as religiões se apegam às traduções como se fosse a última forma de refúgio, porque eles não querem enfrentar a realidade, eles querem que as pessoas continuem superficialmente achando que entenderam o que leram.
Então é isso que nós estamos destacando. Pessoas de outras culturas chegaram à mesma conclusão, como Seung Jin Park, que chegou à ideia de que se ele não fizesse um estudo profundo das cantilações, ele não iria entender absolutamente nada do que o texto está falando. Ele ia achar que entendeu, né? Ninguém é mais escravo do que aquele escravo que pensa erroneamente que está livre. É isso? Ninguém é mais escravo do que esse. Então, da mesma forma, o Papos, nas ciências ocultas, ele aponta para nós que esses números que nós observamos na Taná, né, apontam para a unidade e o retorno à unidade, número 4. Ó. Aponta para oposição e antagonismo. Né? Milhamá é a palavra usada para guerra, lá no texto em hebraico. Milhamá, ó, é a palavra usada para guerra. E ela vai apontar justamente para isso aqui, ó, para esses números aqui, ó, que dá exatamente a questão da oposição e do antagonismo. O que a Taná está dizendo é o quê? É que nós havemos de retornar a Deus. Deus está dentro de nós, está diante de nós, não estamos vendo. E existe uma oposição que quer esconder essa realidade de nós. Essa realidade de nós, que tenta esconder essa realidade maior de nós, são os 5 sentidos. São a falsa percepção do que é a realidade. A Cabala está falando, vá um pouco mais a fundo. Avance um pouco mais. Não tenha medo. Ó. Então, o efeito da oposição sobre a unidade. Ó, número 9, que é o número final que deu lá no nosso cálculo aqui, como nós vimos, né? Número 9, no final, aqui está ele, ó. Número 9, número 4, número 5. Então, esses números estão apontando para algo muito maior. Sem nós fazermos uma leitura midrástica, hermenêutica do texto em hebraico, com as cantilações, com os otiot, com os midot, considerando tudo isso, e ao final considerando os números, nós não vamos conseguir entender absolutamente nada. Nós não vamos conseguir mergulhar na profundidade que é a Bíblia em hebraico. Então, quando dizemos que a Bíblia realmente é um livro fantástico, nós não estamos falando isso de boca para fora. Isso é fato. Mas esse fato, infelizmente, está se distanciando ainda mais daqueles que persistem em entender o texto de forma literal, fundamentalista. Essas pessoas estão ficando cada dia mais distantes da realidade. Vamos observar mais o que significa o número 11. O número 11 significa o quê? Um signo sucedente, ó. Rege a casa de Aquário, né? Aquário, ó, é a casa 11. Planeta, né? Urano, aqui está, ó. O número 5, ele representa o quê? Leão, ó. Um planeta sucedente também, né? E o próximo qual é? O número 4. Ele é um planeta o quê? Angular. Ele rege o signo de Câncer, ó. E o regente natural é a Lua. Ó o número 4. Ó as 4 fases da Lua. Por que ela rege esse signo? Então o que a Taná está nos dando ali naquele relato é uma verdadeira aula de astrologia. E essa aula não fica perceptível, a não ser que enfrentemos o texto como ele é. Se nós tentarmos dar um subterfúgio e lermos o texto em português, nós não vamos aprender absolutamente nada. E vamos continuar repetindo essas bobagens de que a Bíblia não tem nada a ver com astrologia, de que a astrologia não está na Bíblia, de que o Gegulim, né, como se diz, né, no popular, reencarnação. Eu não gosto desse termo, porque esse termo não reflete a realidade total, né? A metempsicose, em grego, reflete muito mais do que a reencarnação, né? Então, a metempsicose não está na Bíblia, né? Nada disso está na Bíblia. O tarô não está na Bíblia. Está tudo lá. Já foi mostrado isso aí lá nos grupos que nós temos. Se vocês aí fora também no canal, subscritos, quiserem fazer parte, venham fazer parte. Porque cá a nossa discussão é profunda, a nossa discussão jamais será superficial. Jamais entraremos nesse erro de fazer com que a Cabala seja comercial. Não. O caminho de ser comercial significa transformar a Cabala em algo que seja agradável a um público que não está educado o suficiente para entender esses mistérios que nós estamos falando. Significa reduzir a Cabala da sua existência para agradar a um grupo de pessoas. Não, nós é que temos que fazer a nossa parte. Nós é que temos que melhorar a nossa condição para atingir o plano maior e não o contrário. Se nós exigirmos com que o plano superior desça para nos agradar, nós não estamos entendendo absolutamente nada, né? Então as casas 4, 5 e 11 se referem às conclusões em nossas vidas, aos filhos, à consciência, e o número 9, resultado de 4 mais 5, refere-se à necessidade de buscarmos a mente superior, a mente divina. As 7 regras de Léo
vejamos como essas regras, né, se ajustam a aspectos que já estão em nós. Vamos observar. Como eu disse a vocês, a palavra lá no livro de Crônicas e de Samuel, né, falando sobre Golias, a palavra para a guerra é Hamil Ramá, com o artigo definido aqui na frente. Ó. Sem um artigo ela vai ficar o quê? Milhamá. Observe que ela tem aqui, ó, uma forma de cantilação, um sinal de cantilação aqui. Vamos observar o que significa isso. Vamos observar o valor dessa letra, que é 128, ó, que dá o quê? 10, 11. Número 11. Observem. Observem o número 11. Vamos lá. O que significa essa cantilação? Ela é chamada de tebir, indica algo quebrado, um vínculo que foi desfeito, uma percepção de ausência. Então a palavra para guerra, milhamá em hebraico, não quer dizer uma batalha física literal como nós estamos entendendo. Ela quer dizer um momento em que o homem perdeu a conexão com o todo, em que o homem entrou num estado de frustração. E, portanto, ele vai gerar o quê? A morte e a miséria, a pobreza, a desgraça e assim por diante. Esse é o momento de tristeza do homem, esse é o momento de decadência, né? Da desistência da consciência maior, da quebra dessa relação para uma relação inferior. É isso que significa esse ponto de cantilação. Então, não existe ternura na guerra, como dizia Homero, né? Então a guerra, na verdade, para um cabalista, ela não é só algumas pessoas atirando umas nas outras, né? E se matando umas às outras. Não, ela tem uma aplicação muito maior do que nós estamos pensando. Ela é um momento de cisão, é um momento de separação completa da ideia da unidade, da divindade. É isso que nos mostram os números que estão lá na Taná. A primeira regra de Hillel é a Kal Vahomer, leve e pesado. Esse Kal Vahomer, ele aponta em duas formas. Ele aponta na forma explícita e na forma implícita. Nesta forma, o argumento Kal Vahomer, aparece de forma explícita. Observe, você vai ler o texto e ele vai te dizer explicitamente o que é. Lá na frente ele vai dizer a você implicitamente. É por isso que o Zohar faz isso. O Zohar revela e ao mesmo tempo esconde. Revela e esconde. E esse jogo vai do início até o fim. E é por isso que algumas pessoas não conseguem entender. Porque eles não sabem que aquilo ali é pura regra do Rabi Hillel, sendo aplicada no texto. Então, vamos observar aqui. O que é o Vahomer na prática, né? Então você veja aqui a palavra Hem, né? Sadik Behaaretz, Veshulam Af Ki Rasha. Ki Rasha Vetoché, Verroté, né? Verroté, porque aqui tem o tet, né? Verroté. Então, Ki Rasha, essa palavra Rasha é muito familiar para nós, que falamos o português. Ela quer dizer uma rachar, né? Dividir. Ela quer dizer uma rachadinha no sentido de corrupção. Ela é a palavra usada para significar os ímpios e pecadores. Ó. Principalmente a palavra ímpio. Ó, essa é a palavra aqui, ó, rachar. Então, quando você ouvir em português, fulano foi acusado de rachadinha, não fique pensando que aquela palavra é nova. Ela vem do hebraico. E ela tem um significado muito mais profundo no hebraico do que você está vendo na televisão. Então, se nós entendermos o conceito completo do que significa rachar, nós vamos começar a entender a realidade de uma forma muito mais ampla do que nós estamos entendendo, daquela forma pequena e míope, né? Dentro da caixinha. Então, que rachar, o que aqui, vocês sabem que estudaram hebraico, né? Nesse curso, que é o comparativo, está como os ímpios, né? Como se fossem os ímpios, ó. Rachar, aqui está, Provérbios 11, versículo 31. Ó, veja mais ou menos o número 4, 31, e o número 11, ó, encabeçando o provérbio. Vocês acham que isso aqui é o quê? Diretamente oriundo da Bíblia em hebraico. Notação matemática de primeira qualidade. Vamos lá. Os rabinos Hillel e Shammai foram figuras de liderança competitivas no judaísmo durante os dias da juventude de Yeshua, durante o primeiro século. Hillel era conhecido por ensinar o espírito da lei e Shammai era conhecido por ensinar a letra da lei. Eles se dividiam em dois aspectos da Taná. Um ensinava a leitura pechá, literal, e o outro ensinava as 4 demais, que é a leitura agora nas suas formas esotéricas, gnósticas, ocultas, simbólicas,
Né? É isso aí, eles se dividiam nessas duas tarefas. Então, as cantilações conjuntivas e disjuntivas apontam para aspectos mais profundos no texto, e as 7 regras de Hillel podem ser identificadas através delas. Devemos observar os sinais que iniciam uma frase e que a terminam. Então aqui você vê na palavra, ó, um sinal de cantilação aqui, observe qual é o próximo sinal de cantilação. Aprenda a fazer esse cálculo lógico que originou a silogística de Aristóteles e que mais tarde também influenciou os estoicos a desenvolverem a lógica modal, as bases do que seria hoje a lógica modal, que é a lógica de modalidades. Tudo isso veio da Taná, gente. Tá? Então, quando alguém disser para vocês que a Bíblia não é um livro científico, gente, essa pessoa não sabe o que está falando, gente. Essa pessoa está interpretando literalmente, de forma fundamentalista. Ele não está entendendo os códigos, ele não está entendendo a linguagem simbólica que está ali dentro. Então é isso que está acontecendo. Então esses símbolos aqui são totalmente maravilhosos, porque eles vão apontar para um cálculo que é o positivo e o negativo. O positivo e o negativo. Por que vocês acham que a gente faz a matemática dos números positivos e negativos? Por quê? De onde vem essa ideia dos números positivos com o negativo vai dar quanto? Você faz a redução, né? Faz como é que se diz? Subdivide, né? Faz a divisão ou faz desconta aquele número, né, do seu valor, do sinal, e você vai chegar até o cálculo exato. A mesma coisa a Taná faz. É isso que nós vamos conhecer na Cabala e na numerologia. Nós vamos conhecer através da numerologia da geometria sagrada, da astrologia babilônica e da geometria sagrada, e depois na Cabala nós vamos rever tudo isso aqui que nós estudamos no hebraico e na numerologia, lendo passagens mais uma vez, porque sem leitura nós não vamos para lugar nenhum. É a leitura que vai nos fazer entender isso aqui. Pegue uma passagem e vocês vão aplicar, eu vou passar para vocês passagens específicas, vocês vão aprender a fazer a mesma coisa. Faça o cálculo aí agora, considerando as cantilações. Faça o cálculo agora considerando os pontos de Masora, ou de Masorá, que são os pontos vocálicos. Faça a entonação. É isso que é a Taná. É um treinamento exclusivo. Não é por nada que os judeus vão para a Yeshiva e desistem de tudo. Simplificam a vida, compram roupas mais baratas, vivem uma vida mais simples. Por quê? Para se dedicarem totalmente àquele trabalho. Por quê? Porque eles sabem que o conhecimento que eles vão adquirir ali dentro não tem comparação. É incomparável. Isso vai ajudar eles a pensar de uma forma que os demais não conseguem pensar. Né? Isso explica por que os judeus avançaram na física, na matemática, na filosofia, né? Em tudo mais, na biologia e em tudo mais. Por quê? Porque eles já vieram para essas ciências já prontos. Eles já sabiam desses mistérios, dessas práticas que formaram as ciências ocidentais hoje. A matemática, a física, a aritmética e assim por diante. Então, Iâmblicos é um dos que nós vamos estudar lá na frente na Cabala. É a Cabala grega, para nós sabermos exatamente como vem aquele procedimento. Então, por exemplo, a famosa regra de ouro, né, do Rabi Yeshua. Ninguém para pensar sobre isso, né? Tudo que você gostaria que os homens fizessem a você, faça você até eles, pois esta é a Torá e os profetas, Mateus 7, versículo 11. Isso se relaciona exatamente com a famosa declaração do Rabi Hillel, que criou as 7 regras, né, no primeiro século. Ele diz o seguinte: o que é odioso para você, não faça ao teu próximo, que é toda a Torá. Então essa regra que Yeshua repetiu não era algo novo para os judeus. Isso aí, o Yeshua estava dizendo o seguinte: lembrem-se do ensino do Rabi Hillel. Lembrem-se do que o Rabi Hillel falou. Não seja, né, solipsista. Né? O solipsismo na filosofia é a ideia de que só você existe, ninguém mais existe. Só você tem dor, ninguém mais tem dor. Só você tem necessidade, ninguém tem necessidade. Só você tem propriedade, merece ser respeitado, e ninguém mais tem propriedade. Esse é o pensamento do solipsismo na filosofia. Então Yeshua está dizendo: não seja solipsista. Se você não quer que façam a você, não faça para o outro. Essa é a forma tradicional judaica de conquistar o respeito e o amor e o carinho das pessoas. Né? Não passando por cima das pessoas. Não desrespeitando as pessoas sem necessidade, como é tão comum na nossa sociedade. Né? As pessoas vêm, não conhecem você, já vão logo te tratando como se fosse um qualquer. Né? Ou uma pessoa sem nenhuma formação ética e moral. É isso que está permeando a nossa sociedade. É uma maravilha, né? Diga-se de passagem. Uma maravilha, para não dizer o contrário, né?
Então, isso é que nos vai ensinar as regras do Hillel e isso que vai nos aplicar na leitura da Taná. Por que a Taná é tão importante? Por que nós temos que ler a Taná com afinco, com dedicação? Nós temos que separar todos os dias 5 versículos para a gente ler na Taná, todos os dias. Especialmente nos dias conjugados com os astros, com os planetas e principalmente considerando-se as cantilações. Quando é o momento de cantar, quando é o momento de interromper, quando é o momento de desapegar, quando é o momento de reunificar de novo. Ó, tudo isso nós temos que aprender. É a leitura mais educada, né? É a prosódia do judaísmo, né? Como tem a prosódia dos gregos no teatro grego, né? Saul, né? Shaul, como dizia, né? Paulo, ensinando as escrituras no primeiro século. Após a morte de Hillel, o manto da escola de Hillel foi passado para o seu filho Simeão. Após a morte de Simeão, o manto da escola de Hillel passou para Gamaliel. Este Gamaliel falou em defesa dos primeiros nazarenos, os Nezorites. Atos capítulo 5, 34 e 39. Ele foi o professor de Shaul, ou de Paulo. Atos 22, 3. Em 2 Timóteo 22, versículo 15, né, capítulo 2, versículo 15, Paulo fala de manejar bem a palavra da verdade. O que Paulo quis dizer com isso? Quer dizer que é possível manejar mal? É isso que ele sugeriu? Exatamente. Se ele disse que existe um método de interpretar as escrituras, é porque automaticamente ele estava implicando que existe um método errado, que é o método fundamentalista, literalista, né? Ele estava dizendo que havia maneiras certas e erradas de interpretar as escrituras, que está fazendo em forma de retórica, de pergunta. Mas é essa a conclusão lógica que nós vamos chegar, né? As escrituras, segundo as regras de Hillel, possuem a forma correta de interpretação e possuem a forma infeliz de traduzi-las ou de interpretá-las. O profeta Jeremias, empregou a primeira regra de Hillel, o ancião, quando disse Kal vachomer meforash, né? Ele falou nessa forma que vocês estão vendo aí, ó. E se ocorreu com homens e eles o cansaram, se você correu com homens e eles o cansaram, então como você pode correr com cavalos? Ó, aqui no final está a palavra et hassusim, né? Se você correu com homens, ó, aqui ele usa a palavra hagelim, né? Hagelim quer dizer gelim, que vem de camelo, que vem de andar, que vem de gimel em hebraico, que quer dizer o que? O deslocamento, ó, a perna se movendo. No pictográfico, né? Uma perna caminhando, ó. Então isso é a palavra em hebraico que Jeremias usa para descrever aquele homem que anda, aqueles homens que estão andando. Ele colocou em plural, ó, com gim, né? Então hagelim, ó, et hagelim. Então ele disse, se você não vai se cansar andando com homens, como você pode tentar correr com cavalos? Você vai conseguir? Não vai. Porque os cavalos têm 4 patas, ele vai correr mais do que você, né? Então você veja a velocidade de 2 homens juntos, né? Em um só. Então vocês observem que Jeremias 12, versículo 5, aplica essa mesma regra, ó, chamada de Kal vachomer, ó. E ele inclusive usa, né, a palavra ki, ó, que da onde vem a palavra kal, né? O kaf, ó, aqui está, ó, ki. Então todos esses indícios aí, todos esses detalhes que estão no texto, nós temos que nos familiarizar. É esse o verdadeiro estudo da Cabala. Não é esse estudo superficial que estão fazendo por aí, gente. Esse é o verdadeiro estudo da Cabala. É nos aprofundar no que o texto de fato é. Para não cairmos, né, em interpretações que não têm sentido, que não têm procedência. Também no Brit Hadashah, que está o Brit Hadashah, né, tem vários exemplos de Kal vachomer. Existem vários exemplos no Kal vachomer no Novo Testamento, né, como é chamado hoje. E o Yeshua costuma usar essa forma de argumento nos evangelhos. E a maioria das pessoas não sabem disso. Quando ele diz, se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, você está zangado comigo porque eu fiz um homem completamente bom no sábado? João 7, 23. Ou seja, Yeshua está perguntando a um público de judeus. Ele não está perguntando a um público de goíns, de pessoas que não são judaicas, que não conhecem as regras de Hillel. Ele está perguntando àqueles que estudaram a regra de Hillel. Vocês entenderam o que vocês leram? Qual o princípio maior da Taná? É o literalismo? É o fundamentalismo? É o fanatismo? Ou é atingirmos a luz, a compreensão maior? E vermos de fato qual é o objetivo de Deus? Que é o bem. É atingirmos o bem, não importa como. Não é? É isso que ele está dizendo aí.
Ele não está dizendo que nós devemos usar a lei como desculpa para a nossa ideia pequena, mesquinha, medíocre, egoísta. Não, não é isso que ele está falando. Então essa regra não é dele, essa regra vem de Hillel. Hillel transferiu esse grande ensinamento. Temos também a segunda regra, né, que é o Gezerah Shavá, que é a equivalência de expressões, né, seguindo a regra de Hillel, o ancião. É uma analogia que é feita entre dois textos separados com base em uma frase, palavra ou raiz. Ou seja, quando as mesmas palavras são aplicadas a dois casos separados, segue-se que as mesmas considerações se aplicam a ambos. Então essa é a segunda regra. É o Gezerah Shavá. Gezerah Shavá significa você equivaler as expressões. Você confluir as coisas. Você fazer o que nós estamos fazendo aqui no nosso curso, desde o princípio. O estudo comparativo. Se você não faz o estudo comparativo, você não vai muito longe. Exemplo na Taná, ao comparar 1 Samuel 1,10 com Juízes 13, versículo 5, usando a frase, nenhuma navalha tocará sua cabeça, podemos concluir que Samuel, como Sansão, era um nazireu. Então vocês observam como que Hillel nos ensinava a chegar a conclusões. Vamos lá. A regra de equivalência, né, está também aqui no livro de Hebreus, né, capítulo 3, 6, 4 e versículo 13. Paulo compara os Salmos 95, 7 e 11 em Hebreus 3, 7 e 11 a Gênesis 2, 2. Então aqui ele usa a palavra hoje, ó, Yom. Ele diz, hoje, se ouvides a sua palavra. Por que ele pode falar de hoje, mesmo tendo passado-se 6.000 anos? Por que ele se refere no passado? Nós vimos aí que o tempo do passado pode ser transformado no presente. Isso no grego, nós vamos aprender como um tempo especial do grego, que é o aoristo, que é uma forma do verbo grego que expressa o momento exato em que você está. O momento em que você chega a uma conclusão, o momento em que você desenvolve uma resolução de vida nova. Você atingiu o infinito com essa decisão. Esse é o aoristo do grego. E é isso que está dentro da Taná também. Então, mesmo passando-se 6.000 anos, ele diz que após 1.000 anos, a ideia de 1.000 anos levou à crença dos mileniaristas, dos cristãos mileniaristas protestantes, nos dias de hoje, veio dessa ideia aqui que está na lei da equivalência. Temos a terceira regra, né? Binyan al-Mikatub Echad. Construindo uma família a partir de um único texto, né? O Echad, vocês sabem, é a palavra hebraica usada para a unidade de Deus. Um princípio é encontrado em várias passagens, uma consideração encontrada em uma delas se aplica a todos. Hebreus 9, 11 e 22 aplica sangue a Êxodo 24, 8, Hebreus 9, 20 e Jeremias 31, 31, 34. Quando você pega essas comparações da Taná em hebraico, e você faz uma comparação com a mesma citação da Septuaginta em grego, aí você vai começar a perceber que a regra de Hillel já é seguida há muito tempo. Ela não é nova. A regra de Hillel é uma das mais antigas hermenêuticas, né, regras hermenêuticas que nós temos dentro do judaísmo. E ela vai nos indicar exatamente isso. É por isso que eu não quero separar. Vamos estudar só o que é judeu aqui e Septuaginta não é de judeu, não. Isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Primeiro, quem traduziu a Septuaginta foram os essênios, que eram judeus, mandados pelo sacerdote Eleazar, no ano 300 aí antes de Cristo, 200 alguma coisa antes de Cristo, 295 antes de Cristo. Então, vocês observem em Alexandria, no Egito, né? Então vocês observam que Faleros, que era o bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, né, ele guardou essa literatura lá, a Septuaginta. Então ela formou o primeiro século, o judaísmo do primeiro século seguiu muito a Septuaginta, e é por isso que o cristianismo cresceu muito no primeiro século, para se tornar algo que não é mais a mesma coisa. Hoje, o cristianismo de hoje não tem absolutamente nada a ver com o que foi o movimento Nesorim, né, dos antigos judeus que seguiam Rabi Yeshua. Era um movimento judaico, né? Então vocês têm que entender isso como sendo o seu próprio ambiente cultural, né? Então aqui também nós temos, né, as citações de obras do Midrash, né, com as citações da palavra que está no Velho Testamento, que não é Velho Testamento, é a Taná, né, em hebraico, e ela tem todo um significado. A quarta regra é a Binyan Mishneh Ketuvim, construindo uma família a partir de 2 ou mais textos, ó.
Então, um princípio é estabelecido, relacionado dois textos juntos, o princípio pode então ser aplicado a outras passagens. Ou seja, não cometerás injustiça no juízo, nas medidas de comprimento, peso ou quantidade, balanças justas, pesos justos, uma efa justo e um hin justo, você terá. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Levítico 19, 35 a 36. Então, é justamente dessa ideia, né, de formar uma família a partir de um ou mais textos, que nós vamos tirar essa ideia que está em Levítico. Pelo uso da quarta regra de Hillel, podemos reconhecer que a provisão de pesos e medidas iguais se aplica também à forma como julgamos os outros e suas ações. A lição aqui usa uma analogia, né, com os pesos e medidas para nos ensinar a nos relacionar com os demais. A visão cabalística, ela não é silopsismo, como eu disse a vocês, né? Silopsismo é aquela ideia filosófica de que só eu existo, só eu tenho direito, eu nasci para governar e vocês nasceram para ser governados. Essa é a ideia completamente dissociada da verdade. Não quer dizer que você vai fazer isso com todas as pessoas, porque a maioria das pessoas, infelizmente, não tem consciência do que estão fazendo. Não tem a educação necessária para entender o seu lugar neste tempo, nesse Olam e nesse espaço, né? Olam Hazé, nem tampouco no Olam Rabá, no mundo que vai vir. Eles não têm essa consciência, eles estão vivendo seguindo a consciência dos outros, estão repetindo como papagaio. Aqui nós estamos falando de pessoas que acordaram para o conhecimento, né? Pessoas que são autarquias, que entendem o que significa a autarquia dos gregos, o governo de si mesmo. É aquele que estabelece as suas próprias leis, não precisa de leis humanas. É aquele que sabe o que é certo e o que é errado, aquilo que pertence a ele e aquilo que não pertence. Quando o homem tem essa noção, ele não precisa de nenhuma lei. Ele é uma lei em si mesmo. É isso que nos dizia aí os antigos rabis. Então, a quinta regra é o Kelal, o Ferat, ou seja, o geral e o particular. Foi dessa quinta regra que veio o nosso tratamento na lógica, né, do universal e do particular. Você diz, todos os homens são mortais. Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Você saiu do universal para um caso particular, de um indivíduo, né? Você aplicou a todas as pessoas, indiscriminadamente, depois você desceu para o particular. Essa regra da lógica vem da Taná, gente, parabéns, mais uma vez. Não existiria lógica se não fosse o texto em hebraico que você tem nas suas mãos. Por isso que eu digo, estudem o hebraico. Porque para entender a Cabala, no nível que ninguém jamais entendeu, nós vamos precisar dessa língua mais do que nunca. E vamos precisar também da Midrash, né, das 7 regras de Hillel e da numerologia, da gemátria. Né? A gemátria é a verdadeira numerologia. A numerologia de hoje, ela corrompeu alguns caracteres, ela criou caracteres, entidades alfanuméricas que não existem e, portanto, os números vão dar errado. Os verdadeiros valores das letras, dos códigos, dos ideogramas hebraicos estão dentro da língua hebraica, não estão fora. Né? Então é lá que nós vamos saber exatamente o que significavam todas essas regras. O princípio geral pode ser restringido por uma particularização dele em outro versículo, ou inversamente, uma regra particular pode ser estendida a um princípio geral. Um exemplo é da Taná, em Gênesis 1:27, faz a declaração geral de que Deus criou o homem. Gênesis 2:7-21 particulariza isso por fornecer os detalhes da criação de Adão e Eva. Havá, né? Outros exemplos seriam versículos detalhando como realizar sacrifícios ou como guardar festas. Nos evangelhos, o princípio de que o divórcio é permitido por impureza é particularizado para significar apenas a imoralidade sexual pessoal. Então, observe como que o texto ele consegue, né, articular exatamente de forma lógica o que é universal, que se aplica a todos, e o que é particular se aplica só a uma pessoa, um indivíduo específico. Veja como que ele faz essa perfeição epistemológica na lógica, né? Então, maravilha. Aqui também no nosso amado professor aí, César Mortari, que eu estudei na faculdade, lógica, introdução à lógica, ele diz a mesma coisa, olha lá, todo gato é mamífero, miau é um gato, miau é mamífero. Pronto. Aqui está o silogismo categórico, ó, 2 premissas e a conclusão. Aqui é Aristóteles. Aristóteles formulou isso aqui. De onde Aristóteles tirou esse conhecimento? De algo muito mais antigo. Da Taná, dos hebreus, da metafísica hebraica, que foi trazida por Moshe do Egito.
aprendida nas escolas de mistério. Como nós já vimos aí, José casou-se com a filha de um sacerdote de Om. Pergunte a alguém quem é o sacerdote de Om. Que culto era esse? Era uma sociedade secreta, gente. Esses homens tinham conhecimento, gente. Não são as pessoas que nós estamos pensando que eram, né? Eles tinham estudo. Então, a sexta regra é o Kaitsot Mimekom Arba. O Bemimekom Arba é a analogia feita a partir de outra passagem. Você pega uma passagem e você faz uma analogia com aquela passagem. Duas passagens podem parecer conflitantes até serem comparadas com uma terceira, que tem pontos de semelhança geral, embora não necessariamente verbal. Exemplos da Taná: Levítico capítulo 1, versículo 1, Êxodo 25, 22, Números 7, 89, né? E assim por diante. 1 Crônicas 27, versículo 1, explicou a discordância numérica entre o 2 Samuel e o 1 Crônicas. Então, se nós formos pegar esses textos e fizermos essas análises, anotarmos isso num caderno, vocês vão começar a entender a Taná de uma forma que vocês nunca foram capazes de entender, porque essa é a forma correta. A última regra do grande Rabi Hillel, o ancião, é o Davar Hilmad Meanino, explicação obtida do contexto. Olha como que o contexto é importante. Essa ideia nossa de que o texto não vale sem o contexto não é nova, vem do Rabi Hillel. O contexto geral, não apenas a declaração isolada, deve ser considerado para uma exegese precisa. Então eu não posso pegar um texto da Bíblia e formar uma religião em cima daquele texto. Está errado. Isso não tem sentido, isso aí. Só consegue se fazer isso diante de um público que não conhece a Taná, que não conhece essas regras. Isso não tem absolutamente nenhum sentido. Então, esse material em PDF vai estar disponível aí para vocês. Vocês vão poder analisar isso aqui em PDF e vão poder ler essas passagens e aplicar essas regras que vocês aprenderam no curso de hebraico. A cifra. O que é a cifra? Ela é uma leitura específica que segue uma frequência. É um parashot, né? É um parashot específico que vai fazer com que você, naquela passagem específica, você tenha uma entonação específica seguindo os pontos de cantilação, reconhecendo os pontos de cantilação e fazendo a leitura conforme você está vendo. Isso vai fazer com que você comece a quebrar situações, limites, que é o que vai nos ensinar, né, os grandes rabis com as cifras. Se vocês observarem na Wikipedia, vocês vão ver o que são as cifras, e também vocês vão ver lá na Sefaria, né? Na Sefaria vocês vão observar tudo o que os antigos os antigos rabis diziam sobre os princípios hermenêuticos e as leituras que estão dentro da Taná, que visam libertar os nossos círculos de existência infelizes. Aqui, por exemplo, o Karl Jaspers ele fala: os governos de povos não livres tomam precauções contra essa terceira força, contra o poder do espírito. Quando lhes é possível, utilizam-se de escritores para atingir fins próprios. Fornecem à imprensa informações oficiais, sempre limitadas, sinuosas, veladas. Secretamente fornecem esclarecimentos, mas só a pessoas que estejam a seu serviço e usem com tato as informações, estimulando a confiança do povo nos governantes e dando apoio aos governantes que reclamam do povo. Esses governos se escandalizam quando os escritores manifestam um público amplo e que os governantes consideram opiniões pessoais. Louvam o espírito, mas só o espírito servil. Observem. Louvam a imprensa e a liberdade de imprensa, mas pretendem referir-se a uma imprensa dócil, aquela que já está aliciada, né? No fundo, não têm plena consciência do que fazem, porque lhes falta compreensão do valor do espírito. Então, o que a Taná faz? Ela vai mostrar para você como libertar o teu espírito dos círculos de ignorância, de infelicidade, de compromissos que não têm sentido, que vão fazer da tua vida um inferno, que vão te escravizar, que vão fazer você perder a vontade de viver. A Taná nos ensina, através das cifras, como nos livrar dessas ciladas que eles aprontaram para nós. Aqueles que conhecem esses assuntos, mas que afirmam não conhecer. Então aqui o Karl Jaspers, ele vai fazer exatamente essa colocação. Então eu gostaria de dizer shalom para todos vós, para todos vocês. Essa é a última aula. Desejo a vocês um bom estudo. Se vocês tiverem uma gramática de hebraico, lá no Google Drive tem, e tiverem também o material dos vídeos e seguirem os textos que eu coloquei lá, as notações, as bibliografias, a explicação, vocês vão conhecer essa língua como nunca antes.
E agora nós vamos partir para o nosso próximo alvo, que é a numerologia e a geometria sagrada, dando consequência ao nosso estudo com a aula 28, a astrologia babilônica, onde nós vamos conhecer como que os 7 planetas influenciam a nossa vida e como que influenciou a Menorá e o sistema judaico. Shalom para todos e muito obrigado.